O nosso tema agora é sobre a influência do homem enquanto esposo e pai no processo da educação dos filhos, né? Depois, quando nós abrirmos para perguntas, vocês podem fazer perguntas tanto em relação a esse tema quanto ao tema anterior, da manhã, ok? Sobre sexualidade, o que nós abordamos aí de manhã. Não se restringam, tá? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 27. Desculpa. Lucas capítulo 10, versículo 27. E nós vamos considerar aí o que Jesus fala aí nesse ensinamento, né? Ali é uma prévia da parábola do bom samaritano. Mas Jesus ali no diálogo com um professor, um mestre da lei, que estava com ele, e esses indivíduos eram responsáveis por ensinar a lei. A lei aqui implica-se não somente os 10 mandamentos, mas todo o Pentateuco. Eles estudavam as leis. Vocês se lembram que no episódio do Caminho de Emaús, logo após a ressurreição de Jesus, 2 discípulos discutiam entre si, dizendo, mas nós pensávamos que ele era o Messias. E Jesus, então, para fazer renascer a fé desses homens, ele passou a explicar a eles tudo que a seu respeito se encontrava em Moisés e também nos profetas. Os profetas envolvem os livros históricos, os livros poéticos, é o que vem depois, basicamente, do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés, que são chamados também os livros da lei. Então, nesse sentido aqui, ele era um professor da lei. Ele, na verdade, interpretava a lei e transmitia seu ensino. No versículo 27, ele, ali na conversa, no versículo 25, não é? Ele pergunta para Jesus o que era necessário para herdar a vida eterna. Então Jesus ali no diálogo, ele fala, na verdade, ele repete o que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. É interessante lembrar que todos os ensinos de Jesus, eles eram baseados na palavra de Deus, ou seja, a palavra que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, e que posteriormente foi acrescida e fechado o cânon bíblico com os escritos do Novo Testamento, ou a produção dos escritores do Novo Testamento. Mas nesse caso aqui, Jesus então se reporta, e quase sempre, se nós formos, por exemplo, para Mateus, ali logo no início, Mateus capítulo 4, quando Jesus passa pela tentação, que ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Esse foi o objetivo específico de Jesus ser levado para o deserto, porque ele se concentrou tentações sobre Cristo, mas ele não buscou a tentação, ele não foi por conta própria, isso era uma parte do plano da redenção, que era Jesus passar por isto, pela vitória ali sobre o inimigo no deserto, e ele foi conduzido pelo Espírito. Nós não devemos buscar a tentação. Se a tentação vem e Deus permite, conforme 1 Coríntios 10, versículo 13, Deus jamais permitirá que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. No versículo 27 do capítulo 10 de Lucas, Jesus responde para esse homem o seguinte: você amará ao Senhor teu Deus. Daí ele diz as formas que se deve amar a Deus. E ele diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças
e de todo o teu entendimento. Então ele termina o versículo dizendo, e ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que no original, no grego, aparece ali, você amará o Senhor teu Deus. No português não fica tão claro, porque nós temos uma palavra para amor, mas no grego aparecem vários tipos de amor. Por exemplo, quando você ama a sua esposa, obviamente você tem que amar a sua esposa também com amor supremo, seus filhos e acima de todas as coisas a Deus. Mas quando envolve o amor entre um homem e uma mulher, o amor marital, o amor de casados, a palavra usada é eros, okay? De onde nós tiramos a palavra erótico, que envolve ali intercurso sexual, etc. Quando você ama o filho, envolve outra palavra. Quando é um amor direcionado para Deus, ou Deus amando o ser humano, a palavra é ágape. Alguns pronunciam agape. Mas de qualquer forma, ali quando aparece amarás o Senhor teu Deus na resposta de Jesus, aí ele vai dizendo de que forma se ama, ele diz amarás ao Senhor teu Deus, ou seja, é usada a palavra ágape, que quer dizer amor supremo, que nós seres humanos não temos em nós mesmos. Então Jesus está mostrando que o ato de amar a Deus é um dom que vem de Deus, nós não temos como fazê-lo. Mas quando Deus nos concede essa capacitação, que é o amor ágape, então ele usa algumas outras palavras, não é? Ali aparece, por exemplo, de todo o teu ser, é uma palavra. A outra palavra que é usada ali é para coração, que é cardia, daí nós temos a palavra cardíaco, ou seja, de todo o teu coração, de toda a tua alma, que pode ser traduzido também de toda a tua vida, de todo o teu ser, de todo o teu ego, com o seu ser mesmo, e a palavra ali é psique, no grego, de onde nós temos a palavra psicológico, que hoje está mais relacionada a questões da mente, sentimento, etc., que é o estudo da psicologia, do que o significado da palavra em grego em si, que quer dizer vida, no sentido de, a gente até traduz alma, né? A palavra psique ela é traduzida por alma também, mas ela abrange a questão da completude do ser. De todo o seu isques, que na verdade no grego significa poder ou força, e também dianoia, que é intelecto, entendimento e mente. Ou seja, Jesus quis responder para esse homem usando diferentes palavras para mostrar que o ser humano ele não pode, ao amar a Deus, não pode deixar nada de fora no seu empreendimento de amar a Deus. Tá? Amar a Deus precisa ser uma atitude completa, não dividida do ser humano. Por quê? Porque o trono do coração não pode ocupar ou ser ocupado por dois senhores. Ou haveremos de amar um e aborrecer o outro, ou amar este outro e aborrecer este primeiro. Por que é importante nós pensarmos nisso? A educação, a gente poderia entrar em vários fatores aqui, ou parâmetros da educação, mas a melhor forma de se entender o que é educação é através desse livrinho, tá? O livro Educação. Eu fiz um estudo sobre, na verdade, eu fiz um mestrado em ética e escrevi uma tese sobre educação. Ali eu falo sobre os parâmetros da educação encontrados em Ellen White, que abarca várias coisas de educação. Ellen White fala desde a agricultura, do currículo, onde as nossas escolas deveriam se localizar. Esse não é o foco da nossa discussão aqui, mas da educação em si, ou seja, o processo da educação, ou como educar os nossos filhos. Se o processo da educação é aquilo que Ellen White menciona ser no livro Educação, então nós precisamos englobar a escola e também o lar nesse processo da educação. E ela descreve várias coisas em relação à educação para as quais nós precisamos nos atentar, porque isso aqui é de imprescindível importância para nós entendermos.
Então, precisamos ver a educação no sentido, antes de entrarmos nessa questão da participação do pai e esposo no contexto da educação. Ellen White diz assim na página 30, no mais alto sentido, a obra de educação e redenção são uma única, ou seja, educar e redimir para ela é uma coisa só. Então, se são sinônimas, nós precisamos entender que o papel, quer seja do pai, da mãe ou do professor, no sentido de educar o filho, ou os filhos, ou os jovens da igreja, eles têm que ser sinônimo no sentido de salvar. Educar e salvar é a mesma coisa. Educar para ela não é um processo de acúmulo de conhecimentos ou de treinamentos de qualificações hábeis para o mercado de trabalho, ok? E ela diz o seguinte, porque ambas constroem diretamente sobre Jesus Cristo, ou seja, tanto a educação no sentido de adquirir conhecimento, quanto a educação no sentido de redenção, ambas têm que ser construídas ou estabelecidas as suas bases em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor de todas as coisas. Toda boa dádiva provém do céu através de Cristo e não de nós mesmos. Então, levar o estudante aqui você pode colocar como sinônimo aí do seu filho, que é um aprendiz, e nós também somos aprendizes, levar esse estudante a um relacionamento salvífico com Jesus. E ela continua dizendo, deve ser esse o primeiro esforço do professor e seu constante objetivo. Veja, a natureza e condição e a necessidade do estudante é prover, em realidade, o ponto focal ou principal para a filosofia da educação nesse processo redentivo, ok? Do cristianismo, especificamente no nosso contexto aqui do adventismo ou como pais. E, na verdade, deve chamar a atenção dos educadores, sejam pais ou professores, no sentido potencial infinito que Deus designou para cada ser humano. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ser humano não foi criado para morrer. A morte é um fruto do pecado, ok? É um dos frutos. A morte é considerada por Deus como um inimigo a ser vencido, a ser tragado finalmente, vai deixar de existir. E se cada um dos nossos filhos tem um potencial, cada um de nós tem um potencial infinito, de acordo com Ellen White, pelo fato de serem filhos de Deus, terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, o processo da educação deve ser o processo da redenção. E o que é o processo da redenção? De acordo com Ellen White, o processo da redenção é voltar o homem ao estado em que fora criado. É restaurar no ser humano a imagem do seu Criador. Eles são também indivíduos cuja maior necessidade, os nossos filhos, de ser conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o alvo e objetivo principal dos pais, no sentido de educar os filhos, é levá-los a conhecer e a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Okay? Então, o alvo redentivo e restaurador, tanto da educação transmitida pelos pais e pelos professores, quanto da educação cristã, e aqui inclui o papel do educador, seja ele um gestor ou um professor na sala de aula ou fora da sala de aula, deve ser não na ênfase curricular, não na ênfase dos métodos, mas a razão do indivíduo deve ser levada a raciocinar sobre o Deus Criador, ligando este fato com todos os outros pontos da educação. Quer seja aí, então, o currículo, ou os treinamentos de habilidades, e algumas crianças têm habilidades para umas coisas, outras têm para outras. A razão deve ser levada para Cristo. Esse é o foco da educação, ok? Então, para Ellen White, quando você vai, por exemplo, para o livro Educação, que eu tenho aqui em mãos, ela apresenta, em realidade,
a necessidade de compreendermos 4 fatores nesse processo da educação do ser humano. Okay? Quando eu digo ser humano, eu estou no processo educativo. Isso Ellen White também, ela usa como sinônimo o processo da educação como santificação. Ela diz que isso demora toda a vida, então é diferente daquilo que a academia coloca como educação. Por exemplo, as pessoas apresentam os filhos assim, não, meu filho é um indivíduo educado, ele fez faculdade, ele fez isso, quer dizer, as pessoas confundem educação com acúmulo, ajuntamento, agregamento de conhecimentos, e geralmente conhecimentos científicos, que é o que a escola transmite, ok? Seja nas múltiplas áreas da ciência, seja ciências humanas ou etc., biológicas, etc., ok? Mas dentre esses 4 fatores nesse processo da redenção e educação, que é um só, Ellen White fala que primeiro, nós precisamos entender a natureza original do ser humano. Qual é a natureza original do ser humano? A natureza não caída. O propósito para o qual o Senhor nos criou. Qual foi o propósito para o qual o Senhor nos criou? Para crescermos infinitamente. Adão e Eva, nossos primeiros pais e seus descendentes, se não fosse pelo pecado, eles iriam sempre aprender, e cada vez mais, Ellen White diz que um conhecimento se conectaria com o outro e ampliaria o campo de estudo, é infinito. Segundo, o propósito de Deus ao criá-lo. Para que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para uma interação. Deus é um ser relacional, como a divindade se relaciona entre si, assim ele criou o ser humano para relacionar-se uns com os outros. E é por isso que o versículo 27, Lucas, ao escrever, falando das palavras de Jesus, contando aquilo que Jesus havia ele mesmo mencionado, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ele não para por aí. Ele termina o verso dizendo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o objetivo de Deus ao criar o ser humano foi relacionar-se com o ser humano. Ele ter uma interação, por isso ele criou o ser humano à sua imagem, à própria semelhança de Deus, com a capacidade de decidir, de usar a vontade, que é a capacidade de decisão, nesta relação entre Deus e o ser humano, ok? O terceiro aspecto, a mudança que ocorreu na condição humana após a queda, ou seja, nós fomos criados com uma natureza. Segundo, fomos criados para um propósito relacional com Deus. Terceiro, qual mudança ocorreu? Adão foi criado como um indivíduo puro, santo, justo, bom. No momento em que Adão pecou, toda a sua estrutura psicossomática, ou seja, a sua mente, o seu corpo, o seu espiritual, tudo se desequilibrou. E, obviamente, com o passar dos anos, o ser humano foi ficando pior, ele não foi ficando melhor. Os únicos que foram permanecendo próximos à imagem de Deus eram aqueles que temiam ao Senhor e obedeciam a sua palavra. Por exemplo, quando a gente chega aí ao acontecimento catastrófico, portentoso aí que foi o dilúvio, Deus procura na terra alguém que possa representá-lo e fazer um chamamento para a libertação da destruição que viria através do dilúvio, que Deus julgaria, não é a terra. Você encontra esse conceito aí também em Apocalipse 14, versos 6 e 7, quando nós somos chamados a adorar a Deus e dar-lhe glória, aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, que é uma referência ao dilúvio, porque num dia o Senhor fez abrir todas as comportas dos céus e as fontes do abismo e trouxe o dilúvio sobre a terra. Nesse momento em que Deus julga, ele olha para a terra e ele encontra alguém. Ele busca alguém e ele encontra Noé. Qual a descrição que é feita de Noé? Homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha as características. Ele é justo porque ele anda diante do Senhor. Ele é um servo de Deus, ele teme a Deus
ele se desvia do mal, ou seja, intencionalmente, ele fez o mesmo que José ao baixar no Egito. Ele fez um pacto com os olhos, de ser fiel ao Senhor. O mesmo pacto que Jó faz, que Daniel faz e seus amigos ao baixarem ali, que Elias fez, que Moisés fez, que tantos outros no passado também o fizeram, ok? Mas naquele momento, a maioria da humanidade, nós sabemos que 8 pessoas entraram na arca, mas quantos existiam? Eram milhares, com certeza. E a Bíblia descreve o ser humano da seguinte forma: era cada vez mais mal a intenção do coração do ser humano. Era cada vez pior, cada vez pior. E Deus encontra um homem, e durante 120 anos de misericórdia, Deus faz um anúncio de escape, um chamamento. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O quarto aspecto no plano da educação, de acordo com Ellen White, nas páginas 14 e 15 do livro Educação, o quarto aspecto é o plano de Deus para ainda cumprir, de acordo com Ellen White, o seu propósito na educação da raça humana. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, a natureza original, uma natureza igual à natureza de Deus, não caída, não corrompida. Segundo, o propósito de Deus, um propósito relacional. Terceiro, a mudança da natureza humana por conta do pecado. E o quarto, o plano de Deus ainda para cumprir o seu propósito na educação da raça humana. Então, o que é a educação? Educação é, na verdade, reproduzir no ser humano o caráter divino. Veja, aqui na página 16, Ellen White diz assim: restaurar o homem à imagem do seu autor e levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, do espírito, da alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Isto é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Desde que, de acordo com Ellen White, este é o perfil da verdadeira educação, restaurar no ser humano a imagem de Deus, que era o grande objetivo da vida, refletir o caráter de Deus, refletir a imagem de Deus. Então, o propósito do pai, enquanto pai, ok? Enquanto sacerdote da família, da mãe enquanto mãe, ou do casal, da família, em educar os filhos, não pode ser um propósito diferente. Então, toda a escola ou todo lar que restringe a educação simplesmente a um acúmulo de conhecimentos científicos através dos livros, falha tremendamente no processo da educação. Veja, qual é a base para a educação, por exemplo, se nós pudéssemos perguntar. Ellen White responde. Ela diz assim: o amor, a base da criação e redenção, é o fundamento da verdadeira educação. Olha que extraordinário. Ela continua dizendo assim: isto se evidencia na lei que Deus deu como guia da vida. O primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Daí ela diz: amá-lo a Ele, ser infinito e consciente, onisciente, de toda força, entendimento e coração, implica o mais alto desenvolvimento de todas as capacidades. Significa que todo ser, o corpo, espírito, a alma, deve a imagem de Deus ser restaurada no ser humano. Então, o que é educar? O que é educar? Como é que nós, enquanto pais, levamos este alvo a sério? Veja, para ela, nas páginas 109 e 225 do livro Educação, ela diz: o desenvolvimento do caráter é certamente um alvo principal da educação cristã. Ellen White notou que o caráter, ele determina o destino das pessoas, tanto para esta vida, ela afirma, como para a vida futura. E ela diz assim: a formação do caráter é a obra mais importante já confiada aos seres humanos. Veja,
Qual que é a base da educação? É o amor a Deus incondicional. Por isso a palavra usada no texto bíblico, no original, é ágape, e não amor filéu ou qualquer outro tipo de amor, amor eros, não. O amor a Deus não é um amor passageiro, é um amor princípio que perpassa e superpõe a qualquer outro tipo de sentimento ou princípio do ser humano. Por isso que a base da educação é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, o que Ellen White menciona sobre Daniel? Que Daniel, quando desceu para as cortes de Babilônia, como escravo, assim como várias centenas de jovens hebreus haviam descido para lá também, mas na história apenas 4 aparecem, que é Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Por que 4 aparecem? Ellen White diz que estes se determinaram a serem fiéis a Deus pela educação que eles tiveram de estrita temperança em tudo na sua infância. Então, aquilo para o qual eles foram treinados, ou naquilo, digo melhor, na verdadeira educação, que foi restaurar o caráter de Deus na mente dessas crianças, eles se determinaram a serem fiéis. E o primeiro momento da prova, que foi em relação à alimentação, eles decidiram não se contaminar. Por quê? Porque eles foram criados em estrita temperança, e Ellen White usa outro termo, estrita obediência. A lei de Deus exige obediência plena. E quantas vezes nós somos relapsos na educação dos nossos filhos, como que, não, isso aqui é uma questão de escolha sua. Não, os pais precisam ser intencionais. Qual o papel dos pais? Em primeiro lugar, como eu já vos disse antes, você, pai, não pode dar o que você não possui. Eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Então, o primeiro objetivo da educação é você mesmo se entregar em conversão a Deus e buscar. E passar pelo processo diário da santificação, de acordo com Ellen White, esse processo dura a vida inteira. Enquanto durar o fôlego de vida, durará esse processo da santificação. E a santificação é a entrega a Deus, de acordo com esse processo, por Ellen White trazido no seu ideário desse processo da santificação, não só é um processo da vida toda, mas ela diz que é o resultado da justiça comunicada a nós pelo Espírito, a justiça de Cristo, comunicada para nos santificar. Ela diz, a justificação é pela justiça imputada, a santificação é pela justiça comunicada. Ela diz, a primeira nos dá o título para o céu, e ela diz, a segunda nos dá a adaptação para as cortes celestiais. Então, veja, o processo da educação, ele dura num contínuo a vida toda. E o papel dos pais é facilitar o caminho para os filhos. Quando eu digo facilitar, não é que os filhos não tenham problemas, não vão enfrentar dificuldades, não é disso que eu estou falando. É dizer no sentido de que os pais são exemplo e eles estão na frente. Ok? Os filhos não vão copiar somente os trejeitos do pai, a forma de andar, o jeitão de cada um. Às vezes você encontra crianças ou adolescentes, você olha para ele assim, não só a aparência física, mas o jeito, os trejeitos, a forma de falar, da voz. Você pode chegar e perguntar, você é filho do fulano? Ele fala, sim, como é que você sabe? É o jeito do pai. Por que nós copiamos? Porque pela contemplação, meus amigos, nós somos formados. E é por isso que temos que contemplar ao Senhor Jesus Cristo. Okay? Quando nós nos entregamos a Ele, sem reservas, e por isso que o texto aqui de Lucas 10, 27, diz que precisa ser de todo o entendimento, mente, intelecto, coração, alma, vida, o ser, o poder, as forças, sem reservas, com o amor princípio que nós não possuímos. Aqui nós entendemos que as Escrituras como um todo, ela se completa, porque a palavra de Deus diz que Deus há de completar a boa obra que em nós começou. A obra do quê?
essa obra de restaurar em nós o caráter do Deus infinito. Agora, isso daqui vai contra a escola? Não. As escolas cristãs, elas foram principalmente aí no contexto da cultura americana, ok? Ellen White não foi a primeira e nem os nossos pioneiros não foram os primeiros a fazer reforma educacional. Já havia um movimento aqui no século XIX intenso no sentido de fazer uma reforma das escolas ou uma reforma da educação no sistema educacional americano. Por quê? Porque as escolas estavam assumindo um perfil estabelecido pelo catolicismo, especificamente pelos sistemas jesuítas, e a América comprou isso e estava usando, que é concentrado em conhecimento, é capacitar o indivíduo para o mercado de trabalho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Toda e qualquer escola ou família que treina o indivíduo para o mercado de trabalho, para a competitividade, não está usando o modelo estabelecido por Deus. Ponto. É o que Ellen White fala aqui. Você pode ler. Se você não leu esse livro ainda, leia e estude, porque isso aqui é uma gema preciosa. Todo pastor, todo educador, todo pai, toda mãe deveria ler esse livro. Ler e reler e sublinhar e buscar o conhecimento, ok? Por quê? Porque redimir e educar são sinônimos. São sinônimos. Agora, ainda que seja essa escola pública, ok? Por que nossos pioneiros, Ellen White recebeu visões sobre educação e eles tentaram implementar a educação adventista? Porque, caso contrário, nossos filhos teriam que ir para as escolas regulares. O que as escolas regulares estavam fazendo? Estavam saindo de um modelo estabelecido, que era um modelo judaico-cristão, que era treinar a criança para, em primeiro lugar, com as mesmas matrizes para os quais os Estados Unidos da América do Norte foram estabelecidos, para ser um país sem papa, um país sem rei, e onde houvesse liberdade religiosa para adorar a Deus, a nação estava voltando aos incursos da matriz católica de educação. Um controle de uma mente, de uma forma de pensar, de um funil. Ellen White, por exemplo, diz que cada estudante, cada criança deve ser ensinado a pensar por si só e não reproduzir o pensamento de outros. Okay? Então, a educação é muito mais amplo do que simplesmente treinar o indivíduo para desempenhar tarefas numa sociedade. As pessoas vão morrer. Elas vão conquistar o seu campo. Agora, desafortunadamente, na maioria das vezes, quando eu me confronto com alguns pais, e eu pergunto, como é que vocês... Ah, meu filho é um sucesso. Meu filho fez medicina, ele é um médico. Não tem nada contra a medicina. Ele vai te dizer que existem dons diferentes, as pessoas precisam ser preparadas para... Se Deus chama seu filho para conquistar determinados espaços, se Deus chama, eu acredito que então ele vai habilitar e ele vai capacitar para a pessoa ficar fiel e firme a Deus, ok? E a pessoa tem que ter consciência disso. Mas hoje se confunde acúmulo de conhecimentos, ajuntamento tecnológico, científico na cabeça com sucesso. Aí você continua na conversa, fala, o único problema é que meu filho se divorciou. O indivíduo, ele ganha dinheiro, ele é um sucesso, mas a família está arrebentada. Espiritualmente, ele tem uma vida fracassada. As pessoas não frequentam a igreja, e não que a frequência à igreja seja alguma coisa assim de central, até a pandemia agora está revelando que nós temos, por exemplo, deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir. Estão me ouvindo ainda? Eu tirei o fone aqui. Sim, pastor, tudo certo. Ok, obrigado. Deixa eu tirar aqui que está me incomodando o fone. Fica no ouvido, aí fica... Mas veja, você vai conversar com as pessoas, diz, meu filho é um sucesso. Ele ganha dinheiro, ele está bem no mercado de trabalho, mas e a vida espiritual? E a vida espiritual? Eu não estou excetuando a possibilidade do indivíduo.
todos nós, especificamente os homens, principalmente na nossa cultura, ok? Na cultura brasileira, ou entre aspas, latina, nossa cultura brasileira não é em si latina na acepção do termo, não é? Mas porque nós somos descendentes dos povos latinos, uma grande maioria, daí tem italianos, franceses, espanhóis, portugueses, mas o Brasil é muito mais que isso, tem germânicos, etc., tem americanos, então não é completamente latino, a cultura está mesclada, é muito rica para se dizer nesse sentido. O homem ainda quer queira ou não a sociedade, o carro-chefe que mantém a sua família. Agora, a sociedade de hoje, nesses parâmetros educacionais, que quer igualar a mulher ao homem, e a mulher não é igual ao homem. E eu não estou falando aqui em sentido machista. Deus não criou o homem para ser igual à mulher e a mulher para ser igual ao homem. Se fosse assim, Deus teria criado somente homens ou somente mulheres. Deus fez dois seres diferentes, mas que se completam. Por isso que Adão teve necessidade de uma adjuntora, de uma igual a ele, nesse sentido de ser da mesma raça, mas que o complementasse sendo um ser diferente. E o mundo de hoje quer tirar todas as barreiras e pregar uma mentira. No mundo educacional especificamente, as escolas, nesse mundo marxista, eles querem destruir a família, o papel do homem, o papel da mulher e dizer que isso é uma verdadeira educação. Não, não é. Olha como o mundo está. Haja vista, você encontra assassinos em séries no meio de pessoas extremamente educadas. Alguns anos atrás, aquele médico Farhad, eu acho o nome dele, um médico adventista em São Paulo, que esquartejou uma paciente com a qual ele estava tendo um caso. Um adventista. Um indivíduo que, nos parâmetros da sociedade, era um indivíduo extremamente educado. Mas pela palavra de Deus, meus irmãos, a educação, em primeiro lugar, é amar a Deus com todo o teu ser. E é por isso que Lucas fala, que repetindo as palavras de Jesus, ele pega todos os aspectos da vida e do ser conhecidos na sua época, e Jesus, possivelmente o ser humano tem muito mais aspectos. Hoje já existem estudos aí a nível de DNA e não é intracelular, que mostram que o ser humano é muitíssimamente mais complexo do que aquilo que se conhecia naquela época. Mas Jesus usa uma linguagem para que os daquela época entendessem e nós também entendamos. Por isso ele fala do ser como um todo. Então, educar, de acordo com Ellen White, meus irmãos, vai muito além desse treinamento escolástico de colocar o indivíduo para... Me mostre uma escola, por exemplo, hoje, uma escola, adventista ou não. Eu tenho encontrado pouquíssimas, e aqui vai uma crítica pastoral. Não é uma crítica desconstrutiva, é uma crítica pastoral. Na tese de mestrado que eu pesquisei sobre educação em Ellen White, eu encontrei vários parâmetros de escola, sejam elas adventistas ou não, que estão completamente fora do parâmetro estabelecido por Ellen White. Por exemplo, eu não encontrei um texto em Ellen White, eu fiz uma varredura de tudo que ela fala sobre educação. A minha tese, várias pessoas têm, inclusive, em PDF. Ela foi publicada pela Este, onde eu fiz esse mestrado em ética. Mas eu não encontrei em Ellen White nenhum texto em que ela incentivasse competição. Ela fala contra a competição. Sabe quais eram os jogos competitivos que existiam na época dela? Corrida de ovo, que hoje é uma coisa tão boba. Ela diz que nada de caráter competitivo deveria penetrar nas nossas escolas, na nossa educação. Em nós como pais. E às vezes a gente na igreja, em casa, a gente incentiva isso. A criança, ela deve ser incentivada, ela deve ser projetada, os pais devem incentivá-la, ajudá-la, mas ao mesmo tempo ter o equilíbrio de dizer para elas que elas não são ninguém sem a redenção em Jesus Cristo. E que toda honra, toda glória, todo crédito
deve ser dado a Deus, que é o nosso autor e o nosso criador. Adão não foi criado para antes da queda, Deus deixá-lo de lado e dizer, olha para ti mesmo, Adão, faça uma análise de você, veja quão grandioso você é. Não. Cada aspecto da vida, cada habilidade de Adão ao estudar a natureza, interagir com os animais, estudar as plantas, a biologia, tudo aquilo que lhe cercava, seria uma forma dele encontrar ali o digital do Criador. E esse é o objetivo da vida, irmãos. Esse é o objetivo das nossas escolas. Esse é o objetivo de cada disciplina que, cruzado com a Bíblia, com a palavra de Deus, deveria trazer no coração do ser humano amor supremo a Deus. Com toda a mente, toda a alma, todo o ser, todo o entendimento, amar a Deus, admirar as obras, porque a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E é por isso que Deus aconselha seus filhos a quanto mais próximo do natural, dos ambientes naturais, viver em regiões onde as crianças possam ter mais contato com a natureza, para que isso facilite ao pai e à mãe a ensinar a criança sobre os digitais ou as digitais do Criador e render glórias ao nome do Senhor. Não treinar o indivíduo para o mercado de trabalho. Nós, homens, pais, precisamos sim participar, reproduzir nos nossos filhos hombridade, masculinidade no menino, feminilidade na menina, amor, constância e no homem também. Bondade, mansidão, amabilidade. Essas todas eram características reunidas no caráter de Cristo e que nós precisamos reproduzir. Sabe por quê? Bola para frente, porque atrás vem gente. Atrás vem gente. Eu pastoreava 4 igrejas em Connecticut pelo ano de 2008, mais ou menos. O estado de Connecticut fica aproximadamente 4 horas, 3 horas e 40 daqui de onde nós estamos, no Maine, na parte mais próxima ao Canadá agora. E um dia eu saí de uma reunião de comissão, depois de um culto de domingo à noite, eu tive comissão com os meus anciãos e com a liderança da igreja. Saímos da igreja, era 15 para meia-noite. A minha família sempre me acompanhava, eu sempre levava minha esposa e meus filhos, sempre eu levava junto, eu não os deixava separadamente para, eu ir numa igreja, eu vou em todas as igrejas, os filhos ficavam para trás com a esposa. Não, eles iam comigo. E um dia, numa das reuniões, quando eu estava tão cansado, o final de semana muito corrido, muito puxado, e eu falei para minha esposa, eu vou parar no posto de gasolina e vou comprar uns chicletes para mascar, porque senão eu vou acabar batendo o carro, estou muito cansado. Aí parei no posto de gasolina, entrei lá dentro e procurei uns chicletes, não tinha. E a gente não usa chocolates, porque chocolate contém teobromina e é muito parecido com a cafeína, faz mal, e nós decidimos não usar chocolate por muito tempo. Já tem muito tempo que não usamos, porque prejudica a mente, e a mente precisa ser preservada para a glória de Deus e a habitação do Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito, é através da mente que o Espírito comunica conosco. De qualquer forma, Jonathan tinha 4 anos, talvez, aproximadamente uns 4 anos. Eu não achei chicletes, eu comprei um saquinho de M&M, aqueles chocolatezinhos ali, a gente já não comia chocolate, eu pensei, bom, é preferível comer isso daqui do que bater o carro, né? Ele estava na cadeirinha, ou no car seat, atrás do meu assento do motorista, e eu abaixei o saquinho aqui, sabe, abaixo do banco, e rasguei o saquinho devagarinho assim, peguei assim a ponta do saquinho e puxei. Quando eu abri, ele falou atrás de mim assim, o Jonathan, que feio, hein? Pensa, eu não vi, mas Deus vê tudo.
Ele falou para mim, Deus vê tudo. Meus irmãos, veja, a gente ensina uma coisa e faz outra. A educação da criança é de responsabilidade dos pais de tal forma que Ellen White diz que até uma certa idade os pais ocupam o lugar de Deus na educação das crianças. Olha a responsabilidade com a qual Deus nos capacita, habilita e nos coloca na posição de educadores para nossos filhos. Por quê? Porque por mais que a gente tente explicar a Deus, até para nós não temos como entender a Deus. Haja vista, Ellen White fala que a Bíblia não é a forma de se expressar ou de pensar de Deus, essa é a forma humana. E ela diz isso porque a Bíblia é escrita, muito embora seja e não contenha, mas seja a palavra de Deus, ela é escrita em linguagem humana para que nós entendamos. Ok? Muito embora ela seja escrita em linguagem humana, até nós não conseguimos entender plenamente porque Deus não está na Bíblia para ser explicado. O ser humano não tem como explicar Deus, nem na eternidade. Nós teremos como entender tudo sobre Deus, sua onisciência, onipresença, onipotência, os atributos incomunicáveis de Deus, ou mesmo os atributos comunicáveis, a profundidade do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua mansidão, os quais são atributos comunicáveis que ele divide conosco, como seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Mesmo assim, nós não temos como. O estudo da redenção, ou seja, da educação e redenção, que é sinônimo, Ellen White diz que será o alvo e o tópico que os remidos estudarão para a eternidade. Então, nós não temos como entender tudo de Deus. Agora, imagine uma criança, especificamente até os 5 anos, onde o caráter é formado, e depois dos 5 aos 7 o caráter é estabelecido. O que não se conseguiu aí é com muita oração e jejum para tentar recuperar o espaço perdido, o tempo perdido. É por isso que nós ocupamos o lugar de Deus na vida da criança. Nós não somos deuses, mas Deus nos agracia e responsabiliza com uma responsabilização, uma responsabilidade impossível a nós. E é por isso que nós temos que buscar na fonte. É por isso que Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? O que eu faço para ter a vida eterna? Ellen White diz que educar e redimir é uma só coisa, são sinônimos. Se educar e redimir são sinônimos, e a pergunta daquele professor da lei ali foi: o que faço para ter a vida eterna? E a resposta de Jesus foi: com amor ágape, amor princípio, você vai amar a Deus de todos os aspectos ou com todos os aspectos da sua vida. Então Jesus estava falando: a educação verdadeira para a vida eterna é entregar-se a Deus sem reservas. Então, qual o papel do pai na educação dos filhos? Qual o papel do pai? Em primeiro lugar, você precisa se entregar a Deus sem reservas e amá-lo de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o entendimento. Isso vai se refletir no amor ao próximo. Uma criança que não vê você amando o próximo quando você precisa sair da sua zona de conforto para amá-lo, ela não vai aprender. Os filhos não aprendem coisas diferentes daquilo que nós mesmos praticamos. Eles não aprendem. Nós não podemos ser... Um pai fumante, ele não pode dizer para o filho: filho, não fume porque faz mal. A contemplação da repetição daquilo que o próprio pai faz é o que vai formar o caráter da criança. Veja a responsabilidade que nós temos. Agora, se nossos filhos não nos veem estudando a Escritura Sagrada,
Se nossos filhos não nos veem buscando a Deus em oração, dedicando a vida a Deus, servindo, amando a Deus, eles vão copiar o quê? Simplesmente aquilo que nós temos. Simplesmente aquilo que nós somos, aquilo que nós praticamos. Então a educação, ela vai muito além simplesmente do transmitir conhecimento cognitivo. Educar é dar o exemplo em todas as coisas. Você que é um homem, por exemplo, e tem filhas meninas, como é que você gostaria que as suas filhas fossem tratadas pelo futuro marido delas? Como você trata a sua esposa? Pense bem. Se a resposta for não, então você precisa consertar algumas coisas no seu matrimônio e na forma com que você trata o seu cônjuge. Pai, será que seu filho gosta da forma, ele aprova a forma que você trata a mãe deles? Você já parou para pensar que você tem uma mãe? E que você não gostaria, e talvez seu pai como meu pai, ok? Eu cresci num lar violento, ok? Meu pai, eu vi muitas vezes meu pai colocando arma na cabeça da minha mãe. Eu vi muitas coisas ruins quando eu tinha 8 anos de idade, ok? Meu pai é um homem estudado, meu pai era dentista, ele tinha mestrado, era uma pessoa que conhecia bastante, se envolveu com uma mulher e por conta disso ele vivia armado. Ele chegou um dia na casa de uma amante que ele tinha, que ele havia dado a casa, havia dado tudo para a mulher, e ele encontrou aquela mulher com outro homem na cama. O que que ele fez? Ele matou aquele homem, deu 6 tiros no camarada. Eu tinha 8 anos de idade, abri o jornal e vi meu pai estampado nas primeiras páginas do jornal, era capa de jornal. Dentista preso confessa, não pensei que iria matar. Nunca esqueci, nunca esqueci. Só que naquele momento, depois de ver tanta violência em casa, depois de ver a forma que meu pai tratava a minha mãe, eu disse para mim mesmo, eu vou ser um homem, um pai, um esposo diferente. Graças a Deus, eu não tinha capacidade para cumprir a minha promessa. Mas com 15 anos eu me converti. Conheci a igreja adventista, fui batizado, e ao longo dessa jornada de quase 40 anos, eu tenho visto que eu continuo sem a capacidade. E é por isso que eu preciso correr para os pés de Cristo cada dia. Ok? Eu carrego traços ruins do meu pai. E meu irmão, uma dependência diária para mim buscar a Deus para cumprir a promessa que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. Tratar bem a mãe dos meus filhos. Eu não sou, como dizem em Goiás, como dizia minha mãe, boa bisca, uma expressão usada lá na minha terra. Eu não sou diferente de você, nós somos pecadores, mas não há desculpas para o pecado, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ser conscientes, já que educar é em primeiro lugar para mim, para ser para meus filhos, tem que ser primeiro para mim. Então eu preciso me abeberar da fonte da salvação. Ellen White diz assim, precisamos considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus ainda para cumprir o seu glorioso propósito na educação da raça humana, que é redimir o ser humano, restabelecer nele o caráter divino. Isso é educar. Você precisa disso. Eu preciso disso. Sabe? Quantas vezes eu tive que chegar para meus meninos, já que eu sou pai de garotos, e dizer para ele, filho, papai
Papai falhou aqui, me perdoa. Papai errou. Sabe qual foi a resposta deles? Não foi assim, não, pai, não quero saber. Não. Sempre que eu tive que chegar, me humilhar e pedir perdão, eu recebi o perdão. Sempre disseram, não, pai, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se você quer a admiração dos seus filhos, como educador que você é e que Deus te estabeleceu para ser, você precisa ser um exemplo. Exemplo de humildade, de busca a Deus, de entrega incondicional, de fidelidade a Deus, de amar a Deus, de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, de todas as forças, constantemente, meu amigo, não é esporadicamente. Seus filhos não podem ver você pegando a Bíblia para ir para a igreja no sábado. Seus filhos têm que ver você todos os dias, aos pés de Cristo, clamando por socorro, porque nós precisamos de socorro. Socorro presente no momento da tribulação. Entrega sem reserva, entrega incondicional. Leon White diz, é obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores dos pensamentos de outros. Não meros refletores. Faço um apelo para você, faça desse livro um livro de cabeceira, sabe? Eu tenho aprendido muitas coisas aqui, eu tenho sublinhado esse livro página sobre página, e cada vez que eu leio parece que é uma leitura nova. Eu tenho buscado aqui, nesse livro, comer todos os dias as folhas da árvore da vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu quero ir para o céu. E depois de 1000 anos morando lá, eu quero voltar para cá. Quero voltar para cá. E eu quero presenciar essa terra conforme era desde o princípio. Conforme ela foi planejada para ser, sem a mácula do pecado. Quero contemplar aquilo que Deus tem para mim, para você. Eu quero. Eu sei que você quer também. Desculpa. Mas eu quero com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Então nós precisamos entender que isso deve ser um alvo central do nosso propósito educacional. Ir para o céu com a minha família. Ok? Olhar para o alto e dizer, este é o meu Deus a quem eu aguardava, quem eu ansiei por esse momento. Isso é educação. Educação é amar o Senhor e é viver aqui nessa terra todos os momentos como se a gente tivesse na expectativa do céu que está baixando, sabe? E a gente descobre com isso, nessa interação com Jesus Cristo, diária, através do estudo da sua palavra e da comunhão com Deus, que a gente tem muito para mudar. A gente tem muito para ser consertado. E a gente tem que se humilhar cada dia e clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia dos meus filhos. Quantas vezes eu oro por meus filhos de madrugada? E peço, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Eles, infelizmente, têm reproduzido neles o meu caráter. Caráter de um pecador, mas também eles têm diante deles a promessa da vida eterna. Educar e redimir é uma única coisa. E todos os outros conhecimentos que venham margear essa centralidade da educação devem ser feitas em conexão com a palavra de Deus e com os ensinos que Deus tem para seu povo do tempo do fim. E o meu desejo é que você entenda isso, que você busque isso de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com todas as suas forças. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós pais, que temos um papel a desempenhar
na educação dos nossos filhos, nessa estrada rumo ao lar celestial e à nova terra restaurada que Deus tem prometido para nós. Que Deus te abençoe. Fazemos uma oração e depois, Marcos, entramos para as perguntas. Pastor, quem sabe? Vamos orar, então a gente abre para as perguntas, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de ter sido pais, para aqueles que são pais, para as mães também que fazem parte dessas famílias. Nossos filhos não têm como aprender de outra forma. Eles não aprendem a amar no abstrato. O amor é um princípio que se desenvolve entre dois seres racionais. Haja visto, a tua palavra pede que nós amemos aos nossos inimigos, oremos pelos que nos perseguem. Precisa ser um princípio que é supremo a simplesmente o sentimento. O sentimento é importante, porque o Senhor nos criou com sentimento também, mas é um princípio, nós queremos amar ao Senhor, escolher servir ao Senhor, entregar a nossa vida sem reservas. Nós agradecemos ao Senhor pelo tremendo privilégio que temos de educar nossos filhos para a eternidade, mas também, Senhor, nós reconhecemos que somos incapazes de cumprir essa tarefa. E por isso nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos agracie com a bênção dobrada do Teu Espírito, que o Senhor derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo, que o Senhor nos dê, pelos méritos de Cristo Jesus, uma mente renovada, que nos ajude a entender as preciosidades do céu, que nos ajude a ver o Senhor ao nosso lado, como o Senhor fala. Enoque andou com Deus porque ele entendia a presença de Deus a cada momento em sua vida. Nós queremos, Senhor, ter a presença do Senhor conosco a cada momento da nossa vida e entender que cada decisão, cada pensamento, cada coisa que viermos a fazer, nós temos o Senhor ao lado. E muitas coisas, quem sabe, nós vamos deixar de fazer, porque não seriam de acordo com o lar celestial, com a atmosfera do céu. Nós pedimos que o Senhor crie essa atmosfera no nosso lar, no nosso coração, enquanto pais, para que nós possamos nos doar sem reservas, no sentido de conduzir a nossa família para o céu, se possível for, Senhor, sacrificando a nossa própria vida. Dá-nos a tua paz, acompanha-nos no restante agora desta programação, com as perguntas e respostas que estarão sendo conduzidas agora, pois nós agradecemos não por merecermos, mas pedimos com confiança nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos então aqui do tema agora à tarde. São perguntas assim mais diretas. A resposta o pastor que sabe aí se precisa ser conciso ou vai ter que dar uma nova palestra para explicar um pouco melhor o tema. Mas a pergunta é a seguinte, em relação ao ensino domiciliar ou ao homeschool, o que esse tipo de ensino pode ajudar na formação do caráter da criança? O que pode ajudar? Bom, eu vou falar da nossa experiência, ok? Nós fizemos homeschool. Em primeiro lugar, homeschool é para todos? Não, não é. É um ideário que serviria para todos, mas não serve para todos. A primeira coisa que precisa ser consertada para alguém que pretende fazer homeschool é o relacionamento entre marido e mulher. Ok? Segundo, o temperamento dos pais precisam ser trabalhados para que haja sucesso no modelo homeschool. O marido, se é um indivíduo violento, se ele trata com... não vai funcionar.
porque é um modelo de cópia. Você vai passar mais tempo com a criança, ele vai absorver mais. É preferível mandar para uma boa escola cristã, em existindo, do que tentar um modelo que você não vai conseguir. Então, em primeiro lugar, deve haver conversão. Okay? Agora, em se tratando do modelo em si, como é que isso funciona? E em que vai ajudar? Primeiro, é um desafio constante de crescimento espiritual do pai e da mãe. E, inclusive, do relacionamento entre os dois. Okay? Criança não é bobo ou boba. Eles percebem assim, sabe, no ar. Eles pegam de forma impressionante, com uma velocidade muito rápida. Pegam mesmo. Pegam mesmo. E eu acredito que uma das primeiras coisas para que isso seja, para que a educação domiciliar, para aqueles que optam por esse modelo, eu resumiria em uma palavra: consistência. Consistência. Quem eu sou na igreja deve ser a mesma figura de quem eu sou em casa. Seja uma coisa e em casa outra, não vai funcionar. Desista por aí. E conserte aquilo que precisa ser consertado antes de começar o processo. Segundo, isso não quer dizer que você, não, eu sou indivíduo perfeito, eu estou pronto para homeschool. Não é disso, é consistência. Eu estou falando de consistência e não de duas personalidades. É disso que eu estou falando, entendeu? A pessoa não pode ter uma personalidade religiosa que veste a roupa de igreja no sábado, ali ele é aquela pessoa maravilhosa e em casa ele é outra pessoa. Não vai funcionar esse tipo de educação. Okay? Eu preciso ser o mesmo na igreja e em casa, no trabalho, na escola, onde eu vou com a minha família ou sem ela. Sem ela. Eu devo ser a mesma pessoa. E meus filhos têm que ver em mim e em minha esposa um crescendo constante no sentido de buscar ao Senhor. E de me converter nesse processo diário a Deus, ok? Agora, em termos de conhecimento, existem muitos estudos, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a educação domiciliar, ou homeschooling, como é chamada, já é um modelo que é comum na sociedade americana já por muitas décadas, ok? Tem sido alvos de estudo, inclusive Harvard University, a Universidade Harvard, eles dão preferência para homeschool quando fazem o application para alunos, porque sabem que são os melhores alunos, são emocionalmente os mais equilibrados. Tem alguns que não dão certo, assim como tem. Até no céu não deu certo. A terça parte dos filhos de Deus se apostatou e fez algazarra e fez. Ok? Agora, em termos de modelos, parâmetros educacionais são muito melhores. Primeiro, um pai e uma mãe são os próprios professores. Então, envolve ali o interesse incondicional de que a criança tenha sucesso. Não simplesmente em questões de acúmulo cognitivo ou de sinapses em termos de ciências e das múltiplas disciplinas que eles estudam, mas o desenvolvimento moral do caráter. Habilidades manuais que são extremamente importantes na formação do caráter. O ambiente em que se vive. Os pais precisam criar um ambiente do céu na casa, mesmo que tenha problema, pedir a Deus a cada dia para ajudar no crescendo. Então, sem dúvida, o modelo, pelo menos na nossa experiência, tem sido uma bênção, tá? Tem sido realmente algo assim que nossos filhos são pecadores, como outros quaisquer, têm defeitos, como outros quaisquer, mas a gente vê já os frutos sendo colhidos, não é, na tentativa deles, eles mesmos, assim, reconhecendo que eles precisam buscar a Deus, que eles precisam estar mais próximos de Deus por vontade própria. Então, o objetivo está sendo realmente frutífero. Aquilo que nós plantamos, temos colhido. Eu recomendo, mas em primeiro lugar, recomendo a conversão do pai e a conversão da mãe e do próprio casamento a Deus para que funcione. Caso contrário, não vai funcionar. Tá bom? Não sei se respondi a contento. Para mim, sim. Aproveitando esse tema, o pastor recomenda, então, porém tem um irmão perguntando como que fica a situação nos Estados Unidos. Existe a legalidade, no Brasil ainda não existe um processo regulamentado.
e pergunta se nós deveríamos avançar mesmo assim. Veja, aqui nos Estados Unidos, as regulamentações dependem de cada estado. Cada estado tem as suas normas, ok? Por exemplo, o estado do Michigan, onde nós já moramos e praticamos o homeschooling, eles deixam você livre desde a composição do currículo até o que você vai escolher para ensinar na criança numa sequência lógica que você mesmo vai fazer. E a conexão com a Bíblia, o que você quiser fazer. Outros estados já tentam regulamentar mais isso a um modelo parecido com o da escola. No Brasil, não existe ilegalidade para se fazer o homeschool. Por que não existe ilegalidade? Porque não existe uma lei proibindo o homeschooling. O que existe como é que eu diria isso? A criança ela tem direito à educação, é obrigação do Estado prover essa educação e os pais encaminhar a criança para que elas recebam educação. Mas a lei não reza, não existe nada na Constituição brasileira, muito embora haja uma tentativa do Supremo, que é comunista, de retirar isso, porque quer colocar a criança num viés. Qual é o viés da educação adventista, especificamente vindo do Supremo Tribunal Federal? É o viés da ideologia de gênero, da chamada igualdade que não é igualdade, ok? Para que o indivíduo seja uma vaquinha de presépio. Então, a tentativa deles é implementar, fora da Constituição, uma lei que venha proibir, mas existem grandes movimentos no sentido de se fazer isso mais aberto. Mas não é ilegal. Não é legal. Agora, infelizmente, você sabe, né? No Brasil, a justiça prende, o Supremo solta. Então, a gente não pode esperar nada do Supremo a não ser um push para poder destruir a liberdade de educar. Liberdade é dever dos pais e direito que os pais têm de educar os filhos. E isso é que a Constituição reza. E o Estado, em parceria com os pais, ele deve prover os meios para que isso aconteça. Agora, por que eu sou a favor de se liberar assim indiscriminadamente para todo mundo no Brasil? Não, eu não sou. Porque não é todo mundo que tem condições. Com esse álibi, muitos vão tirar os filhos da escola e jogar no semáforo. Obviamente, pais conscientes não vão fazer isso, não é? Mas que existe uma ilegalidade, não existe. Existe uma interpretação errônea da Constituição e uma aplicabilidade tendenciosa. Isso é o que existe, tá bom? Agora, obviamente, tem muitas famílias, são mais de 7.000 famílias no Brasil que já fazem o homeschooling. Nós praticamos o homeschooling enquanto estávamos aí. Nunca tivemos problemas maiores, tivemos algumas tentativas, algumas ameaças, mas Deus permitiu e nós seguimos. Obviamente, a nossa situação era completamente diferente, pelo fato de termos dupla cidadania. Eu falei para minha esposa, nós vamos continuar. Eu trabalhava na área educacional e eu tive uma pressão da área educacional da igreja porque eu trabalhava. Eu falei, olha, se vocês me querem trabalhando aqui, uma das minhas condições é esta. O que eu eduquei, da forma que eu eduquei nos Estados Unidos, eu continuo educando aqui. Eu continuei, não tive problema. A igreja não continuou me pressionando, ela me deixou livre para atuar. E é lógico que vai muito da cabeça do administrador, né? Mas em termos de justiça brasileira, não existe nada que proíba. Existe uma má interpretação tendenciosa da Constituição para se implementar algo que a Constituição não demanda, ok? Pastor, mesmo que fosse ilegal, a legislação realmente proibisse, no caso de uma Alemanha, por exemplo, seria errado um adventista ir contra, correndo o risco de ser denunciado e firme nesse sentido? Veja, se a minha única condição é mandar meus filhos para a escola pública, eu obedeço primeiro a Deus. Porque na escola pública eles vão treinar meus filhos de evolucionismo, eles vão treinar meus filhos de ideologia de gênero, eles vão treinar meus filhos algumas coisas que vão diretamente contra a palavra de Deus. Obedeça a Deus primeiro. Okay? Abertamente eu digo isso. Por quê? Não é proibido, mas em caso hipotético, que é o que a gente está tratando aqui, se fosse proibitivo e minha única condição fosse mandar meus filhos não para uma escola cristã, uma escola adventista das melhores, em termos de ideologia, mas mandar para a escola pública, eu não mandaria.
eu mandaria meus filhos para casa com o homeschool, mesmo correndo o risco da lei. Eu não estou dizendo que você deva fazer, nós estamos tratando com duas coisas hipotéticas, que aí são questões diferentes. Se algum dia se tornar proibido, aí sim nós vamos entender na sua totalidade essa questão da caso fosse proibido, né? Tá bom? Obrigado. Falando ainda nesse propósito de proporcionar um melhor para a educação do caráter, tem uma pergunta em relação à vida no campo. Uhum. Qual o benefício da vida no campo nesse sentido, da formação do caráter? Ellen White, de acordo com Ellen White, ela diz que todas as nossas instituições educacionais, hospitalares, administrativas deviam ser feitas fora do perímetro da cidade. Ah, mas é para evangelizar, é para irmos no modelo de Enoque. De acordo com Ellen White, deveríamos morar fora e interagir com a cidade para tentar salvar as pessoas, mas não estar mergulhado no burburinho da cidade. E olha que na época dela, era apenas o burburinho das carruagens, conforme ela se expressa. Hoje, muito mais. As cidades acumulam balbúrdia, vícios, violência. A gente está vendo aí essas grandes batalhas que os Estados Unidos está passando agora entre a questão do racismo, né? Negros e brancos e negros sendo alvejados, etc. Está se tornando cada vez mais violento. A gente mora afastado da cidade, okay? Num perímetro mais tranquilo, mais calmo, e você tem que, às vezes, despender mais recursos. A vida próxima ao campo é muito mais susceptível e corrobora muito mais na educação do filho, infinitamente mais. Na cidade, você vai ter que ter, sabe, esforço. Primeiro, você morar na cidade, você não vai ficar em casa o dia inteiro. Você vai sair para trabalhar. Sua esposa vai sair para trabalhar. Seus filhos vão ficar com quem? A vida da cidade ela é mais custosa. Ela é uma vida cheia de problemas. Geralmente a gente vive para, ou a grande maioria da nossa membresia no Brasil, vive na cidade simplesmente a título de sobrevivência. Subsistência básica. Transporte público, alimentação, energia, gás, aluguel, etc. A grande maioria mora de aluguel. Então, venha me dizer que, não, porque a cidade, isso é uma falácia. Segundo, não, porque eu tenho que morar e quando sair o decreto dominical, ela não fala que quando sair o decreto dominical é que eu tenho que abandonar a cidade. Ela diz que eu tenho que abandonar nos sinais, eu tenho que estar fora. Ela fala abandonar os pequenos centros quando sair isso e ir para os refúgios. Agora, muita gente vai ser pego despreparada. Agora, se a minha prioridade é manter as delícias que a cidade promove, então viver na cidade é um prato cheio. E meus filhos estão influenciados por aquilo que os cerca. Se ele é influenciado pelas minhas próprias influências em casa, ele não vai ser pelos colegas, pela cidade, sabe, por tudo aquilo que a cidade propicia. Plus, alguns pais ainda põem televisão, videogame, novela, todo aquele lixo dentro de casa e quer educar para a eternidade. Não está educando para a eternidade. I'm sorry to say, os filhos não vão para o céu. Essa é a realidade. A palavra de Deus diz que é deitando, levantando, andando pelo caminho. A cada segundo eu devo saber encher a medida, como um copo. Você coloca, aperta e põe mais. Coloca, aperta e põe mais. Coloca, aperta e põe mais. Mas a gente dá tudo que o mundo quer e diz que está levando para o céu? Infelizmente, não. Então, o campo ele desenvolve. O campo ensina paciência, processo, dependência para a criança, trabalhar. O solo, a natureza, ouvir os pássaros. O que a gente ouve na cidade? Carro, buzina, ambulância, grito, tiro, xingamento, briga no trânsito, o trânsito é violento. Todo esse percurso deixa você extremamente estressado e vai atrapalhar a educação da criança, obviamente. Okay? Pastor, tem um comentário aqui. Aliás, aqui nesse livro também ela fala sobre a vida no campo, no livro Educação. Tem um comentário, não é bem uma pergunta, mas tem um pouco a ver com essa parte. Diz que sabemos que devemos participar da educação
mas tendo em vista o trabalho diário, fica quase impossível estar presente na educação. Muitas vezes saímos e eles estão dormindo, voltamos e eles estão dormindo. Esse plural dá a conotação aqui de que é o casal, né? Não sei como é que Nesse fica, ou se é sentido, só o Jefferson, homem. nesse sentido, é por isso que nós precisamos trabalhar as nossas finanças. Isso quer dizer fazer um orçamento, viver com menos, apertar o cerco, casa menor, sem internet, sem filmes, sem canais de televisão, cortar tudo que é supérfluo para que um dos cônjuges tenha condições de ficar em casa e educar. Se eles não educarem, outros vão educar. Agora, se a prioridade é só prover, quando os filhos crescerem, qual vai ser a identidade dele? Olha aqui, na América, sabe que horas que o amarelinho passa? O ônibus amarelo que recolhe as crianças para levar para a escola? 7h30 da manhã. 7 horas, porque 7h30 eles entram. E faça neve, faça sol, frio. A gente até brincava. Estava nevando as crianças lá fora e a gente falava para os nossos meninos assim, coitadinho deles, filhos, olha, tem que ir para a escola. Estão lá passando frio. Vocês vão poder estudar aqui em casa com o papai e com a mamãe. Então, eu muitas vezes saía para trabalhar, minha esposa ficava para educar. A gente nunca teve, a gente não tem propriedades, a gente não tem bens. Tudo que nós temos se chama Jonathan e Samuel. Aí nós investimos o nosso dinheiro, priorizamos. Nunca determinamos, não, você vai ficar em casa e eu vou. Não. Nós entramos num acordo, sabe por quê? Porque lendo nós descobrimos o que era a prioridade, que era levar para o céu. Então, é quase impossível, ore a Deus e comece a trabalhar no sentido de mudar a realidade. Hoje ela não pode ser, ela pode ser que ela não seja mudada, mas se você se planejar e for trabalhando isso, você vai conseguir também fazer de acordo com suas prioridades, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, ainda relacionada à educação de filhos. Diz aqui que sou recém-batizado, tenho 3 filhos, o mais novo de 3, uma de 10 e outra de 9. E por causa do retrospecto, né, maus exemplos dos pais, agora que são convertidos, foram influenciados por esse mundo tenebroso. Como educá-las em Cristo, como impactá-las para que elas sigam no caminho do Senhor, ou blindá-las, né, desse mundo tenebroso. Assim, se é uma pessoa recém-batizada, como teria um caminho para o caminho é alguém justamente chegar em... o caminho, Jefferson, é justamente o que nós temos falado desde ontem. Primeiro, veja, a motivação. Olha, quando o pai se converte, as estatísticas dizem que 93% de chance de que ele leve a família toda. Quando somente a mãe se converte, 36%. Quando a criança é a que se converte, 12%. Então, olha a chance dos pais. Agora, conversão, eu me falo, não é virar a mente de um sentido doutrinário para outro sentido doutrinário. É a conversão mesmo do indivíduo por completo. A criança vai perceber isso. E esse aí vai ser o princípio da mudança dela. Tenha 3, tenha 9 ou tenha 10 anos de idade, a criança vai perceber. Quando ela vê a mudança dos pais, ela vê que os pais realmente amam a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, ela própria vai se interessar a ter aquilo também. Por que as crianças querem tanto ter isso daqui no celular? Por quê? Vocês já perceberam? Você vai num restaurante, se você for, tem 10 pessoas na mesa, cada um está com um celular. Às vezes as pessoas mandam vídeos de aniversário, está cada um no celular. As crianças veem constantemente um adulto com isso daqui na mão, o tempo todo acessando. No mínimo, na mente dele fica assim, isso deve ser a melhor coisa do mundo, eu quero um celular. Quando a criança vê que a melhor coisa do mundo para nós é o relacionamento com Deus, nosso Pai Celestial, ela também vai querer isso. Você ensinou errado? Ensinou. Ore a Deus e peça, porque as suas crianças também estão no processo.
E elas vão entender o que é o caminho da salvação. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, que você tem todo um exército celestial a seu favor. Os anjos de Deus enviados para poder assessorar você na educação dessas crianças, tá? Nunca é tarde. O único ponto tarde para salvar uma pessoa é a morte. Morreu, não tem mais chance. Mas enquanto há fôlego de vida, trabalhe com as crianças incessantemente. E não é trabalhar no sentido de elas têm que ver que você realmente ama a Deus e elas vão querer amar a Deus também, tá bom? Duas perguntinhas simples. Com quantos anos pôr a criança na escola? Essa é a primeira. Essa é uma questão difícil hoje, porque a escola, eles têm hoje maternal, pré-maternal, eles têm berçários até hoje, onde as crianças são retiradas desde pequeno. Esse é um modelo pagão. Quanto mais cedo, mais fácil de moldar a criança. O catolicismo, eles dizem assim, dá-me uma criança e até os 7 anos eu farei dele um católico para sempre. Olha a perspectiva e a amplitude desta frase. Dá-me uma criança e até os 7 anos eu farei dele um católico para sempre. Por que quer retirar? Por que as pessoas querem retirar nossos filhos o quanto mais cedo? Quanto mais cedo, mais fácil deles ensinarem. Ok? Olha a importância da educação nos primeiros anos. Ellen White diz que Daniel, quando foi para a Babilônia, eles tinham entre 15 a 17 anos, quando eles foram levados cativos. Eles eram adolescentes, mas eles decidiram serem fiéis a Deus e a manterem-se fiéis aos princípios da educação que eles receberam. Ellen White usa o termo na tenra infância. Na tenra infância. Por isso que querem nos tirar quanto mais cedo. Então, quanto antes você puder postergar, melhor. Ok? Meu filho, nós começamos o processo de alfabetização com ele tinha 8 para 9 anos. Pra vocês terem uma ideia. E ele já pegava livros e já ficava. O Samuel a gente não precisou alfabetizar. Porque vendo o Jonathan, ele ficava, mãe, eu quero ler. A Angélica falava, ainda não está na hora. Aí um dia ele chegou para ela e falou, não precisa me ensinar, eu já sei. Ele aprendeu sozinho. Ele ficava ouvindo a mãe ensinar o outro e comparando, aprendeu a ler sozinho. Nós alfabetizamos em inglês, eles aprenderam a ler e a escrever em português sozinhos. Nunca ensinei português. Quando meu filho prestou o vestibular com 15 anos para a Faculdade de Teologia na FAAMA, onde eu lecionava, ele esteve entre os 10 primeiros candidatos. Fez o vestibular em português sem nunca ter. A redação dele foi a terceira melhor redação de todo o vestibular, em português. Eu pedi para fazer em inglês, cheguei para a comissão julgadora das redações, falei, olha, ele pode fazer redação em inglês, porque ele foi alfabetizado em inglês, ele não entende muito de regras gramaticais do português. Ele chegou para mim e falou, não, pai, eu vou fazer em português para testar o meu português. A redação dele foi excelente, ele passou, com 8 anos ele nem sabia ler ainda. 6 anos depois ele passou no vestibular e foi um dos melhores candidatos. E quando nós saímos para vir para cá, eu não falo isso para a glória e nem para que a glória seja dada a Deus, ele foi, no semestre que ele estudou lá, o melhor aluno do curso de teologia. Em termos de notas, em termos de aprendizado, de discussão, de ideias e tudo. Por quê? Porque nós ensinamos a eles a pensarem por si mesmos. Você não vai perder. Ellen White fala, deixa as crianças correrem como cordeirinhos livres. Eles precisam aprender valores antes do conhecimento cognitivo. Conhecimento cognitivo virá, meus irmãos, porque o aprendizado é uma interação constante. Quanto antes você puder postergar, melhor. Porque você joga cedo a criança fica extenuada, cansada, porque ele fica ali com conhecimento abstrato dentro de uma sala de aula fechada o tempo todo. A maioria das coisas, dependendo da pessoa. Se ele é igual a mim, eu era um indivíduo extremamente tímido. Eu não fazia uma pergunta. Eu voltava para casa com um monte de dúvida na cabeça. Tinha aula que eu ia, algumas aulas eu ficava perdido, igual cachorro que cai de mudança.
E eu não tinha coragem, eu não levantava a mão. Professor, estou com dúvida. Eu era tão tímido que se tivessem pessoas conversando numa calçada, naquela época a gente ia a pé para a escola, eu passava para outra calçada porque eu tinha vergonha de passar no meio das pessoas. Quando eu fui para o seminário fazer teologia, a gente usava bandejão, eu segurava o bandejão, travava o cotovelo nas costelas, abaixava a cabeça, mirava uma mesa e andava de cabeça baixa, de tão tímido que eu era. Quem me consertou foi a palavra de Deus. Então, quanto antes você puder implantar no seu filho temor ao Senhor, amor ao Senhor, custe o que custar, fidelidade ao Senhor, os valores morais da palavra de Deus, tanto melhor será se ele tiver que ir para a escola, para tentar resguardá-lo. Então, se você manda cedinho, cedinho ele vai sofrer as influências da escola, ok? Muito, muito bom, pastor. Obrigado pela resposta. Inclusive, no canal do Projeto Restaure tem vários materiais sobre esse assunto especificamente. Vocês podem procurar por Joshua White. Uhum. Tem muitas palestras interessantes falando especificamente sobre esse assunto aí da maturidade, né, da criança. Uma última pergunta ainda sobre essa parte da educação. Diz aqui um comentário, né? Nada de caráter competitivo deve penetrar nas nossas escolas ou na igreja. O que dizer, então, sobre atividades do Clube dos Bravadores, por exemplo? Nada de caráter competitivo. É isso que ela quer dizer. Nós levamos os nossos filhos nos primeiros momentos a Desbravadores da Fama, ok? Na época lá. E no primeiro acampamento que teve, que é o que eles chamaram de acampe dentro, que era no pátio da escola, nós chegamos lá com barraca, todo mundo. Aí o pessoal falou para nós assim: não, são só as crianças, os pais não podem. Eu falei: então nossos filhos estão voltando para casa. Aí a líder do clube virou para mim e perguntou assim: você não confia em nós? Eu falei: não, não confio. A educação dos meus filhos foi confiada a mim. Se meus filhos têm que ficar sozinhos e a minha companhia não é bem-vinda com eles, então não é apropriado para eles. Resultado, no outro dia, as crianças estavam todas arrebentadas. Por quê? Eles ficaram até 2 da manhã assistindo filmes com as crianças pequenininhas. Meus filhos eram bem pequenos. Tinham cerca de 7, 8 anos, 9, nessa faixa aí. Aí o que ia fazer? Eu ia deixar? Não, eu não ia deixar. Então, quando Ellen White fala caráter competitivo, ela está falando o seguinte, que o céu não tem competitividade. Competitividade é algo de Satanás, seja na igreja, seja na escola, seja no clube de desbravadores, não deve ser absorvido e usado por nós. Não, mas é para poder atrair. Nós não temos escola para atrair as pessoas. Nossas escolas foram desenhadas para preparar os nossos filhos para sair e ganhar pessoas para Cristo. Obviamente entra todo o currículo, entra tudo. Mas você não vai encontrar, não vai. Se você achar o texto, me mande, por favor, que eu não tenho. E olha que eu fiz uma varredura nisso daqui, hein? Escrevi uma tese sobre isso, pesquisei nos escritos dela e não encontrei uma citação dizendo que nós deveríamos usar competitivo. Ela diz simplesmente assim, nada de caráter competitivo, nada. Se não serve para a escola, não serve para a igreja, não serve para os desbravadores. É nada, nada, é nada. Okay? E não é minha posição, não vou dizer, essa é a minha posição. Não, essa é a posição do Espírito de profecia. Se Deus deu, ele sabe o que é o melhor. Eu não tenho que questionar. Qual que é o caráter hoje do estudo da Bíblia? Não, eu tenho que questionar as Escrituras. Não, senhor. Eu não tenho fórum para julgar as Escrituras. E eu não tenho fórum para julgar a revelação dos escritos de Ellen White. Eu tenho que simplesmente baixar a cabeça e falar assim, senhor, obedecer. Se ela diz nada, Jefferson, meu amigo, é nada. Pronto. Mas nenhuma ingênua brincadeirinha pai e filho clássica. Vamos ver quem chega primeiro. Se envolve competitividade, não deveria fazer. O pai deve incentivar ao filho de crescer
em cooperatividade, não em competitividade. Nada de caráter. Era uma brincadeira boba de carregar ovo. Carregar ovo, assim, e não deixar o ovo cair. Ellen White falou, não, nada de caráter competitivo. Os pais devem incentivar os filhos no crescendo para o céu, não na competitividade. Eu não sou melhor que ninguém para ganhar. Assim como eu não sou pior para perder, então nós somos iguais em Cristo. Seja homem, seja mulher, seja, sabe, rico ou pobre, seja lá o que for. Nós estamos indo pelo mesmo lugar. Somos candidatos iguais ao céu. E eu tenho que vibrar com o sucesso do outro. E não implantar meu filho que, muito bem feito, aquele é melhor. Não, eu premio, a coisa mais fácil que tem para um professor, enquanto professor, é premiar os alunos brilhantes. Mas isso não mostra que o professor é bom. O que realmente desafia um professor é pegar aquele aluno que não há nada de promissor nele e erguê-lo. Ellen White fala, soerguer o indivíduo, esse é o trabalho do professor. Soerguer, colocá-lo e projetá-lo para a vida. Porque em Cristo qualquer mente pode ser feita brilhante, diz Ellen White. Okay? E se alguém tem falta de inteligência, pede ao Senhor, que dá abundantemente, mas nada de competitividade. Eu não encontrei, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Obrigado, pastor, pelas respostas. De nada. Nosso tempo está se esgotando. Nós vamos deixar as perguntas que estão relacionadas ao tema da manhã para o pastor responder depois da palestra, então, da noite, pode ser? Tudo bem, pode ser. E tem algumas perguntas mais capciosas, né? Mas a gente reserva um horário especial para elas. Pode perguntar, sem problema. E eu então, não meço a resposta. Lógico que a resposta é que entre pessoas maduras, as pessoas vão entender e o que é para responder, eu respondo sem nenhum problema. Então, acredito que essa parte das perguntas, então, fica por aqui. Nosso próximo encontro, então, é às 19h30. Nós continuaremos, então, com essa programação toda especial desse encontro, né? Dos homens, para os homens, para as famílias, né? Deixa eu só mencionar um aspecto, Jefferson, que eu deveria ter mencionado na palestra de manhã, só para deixar as pessoas pensando aí. Se dentre aqueles que estão assistindo existe alguém lutando com as questões que nós mencionamos de manhã, sobre questões sexuais, não é? Masturbação ou a pornografia, a única forma é cortar com aquilo que lhe faz o vínculo para isso, para voltar para o vício, ok? E buscar a Deus, e se preciso for, buscar alguém que lhe ajude. Existem pessoas que podem ajudar, desde que sejam tementes a Deus e que não vá levar você para uma solução humanista, tá? Mas existem muitas coisas que vão te ajudar. Evite ambientes, evite ficar só, evite se trancar em lugares. O pastor já está adiantando a resposta das perguntas já. Se for preciso, destrua seu celular, corte a internet. Jesus falou, é melhor e entrar no céu cego, sem a mão, do que não entrar. Então, corte o olho, corte a mão, corte a internet, corte o que for preciso, mas faça uma mudança radical, entregue-se a Deus, busque ao Senhor, que pode sim te dar a vitória, que está ansioso para dar a vitória, tá bom? Mas só para você ir pensando aí, e a gente continua em termos de perguntas e respostas lá, depois da última palestra, tá bom? Tá legal, obrigado, pastor, obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Então, nos vemos às 19h30. Um grande abraço a todos. Ok, vamos fazer uma oração só para a gente terminar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos uma cachoeira imensa de informações e orientações concernentes a todos os assuntos que precisamos para ter uma vida espiritual, uma liderança eficaz no sentido de educar nossos filhos,
como proceder como maridos, como esposas, como filhos obedientes, como ser cristãos honestos e sinceros e como amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e de todas as nossas forças. Rogamos a Ti que nos ajude a ter uma mente aberta, um espírito susceptível, um coração transplantado pela Tua graça, para que nós sejamos influenciados pelo poder do Teu Espírito, para que a atmosfera celestial dos anjos possa cuidar de nós, trazendo para nós a influência do céu. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar, a entregar nas Tuas mãos as nossas limitações e a sermos transformados por Ti, a termos vitória espiritual para a glória do nome do Senhor. Não merecemos as Tuas bênçãos, mas rogamos que esteja com cada um dos participantes desta reunião, com cada um dos seus cônjuges e familiares. Dá-nos a Tua paz e abençoa-nos. Até a próxima programação, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, até às 7h30 ou 19h30, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço.